Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo. A preparação para a estreia no Campeonato Paulista. Vai começar a temporada de 2026. Notícias não muito boas ali nos bastidores. Clima tenso no São Paulo, Casares pressionado. Vamos acompanhar aqui as informações do tricolor. Já deixar os créditos, jogo aberto, ESPN Brasil. Se inscreva no canal, deixa o like também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora, bora acompanhar aqui as informações do São Paulo desta quarta-feira. Não correlacionar com o Cicinho, né, que fez história, tem seu nome lá. E o noticiário de São Paulo, infelizmente, é caso de polícia. O Conselho Consultivo foi contra a renúncia de Júlio Casares. Mas o presidente tricolor já sabe quando vai ser votado o impeachment no clube. Vamos ver. A cadeira presidencial tricolor está relativamente quente. São Paulo, Após as notícias sobre a investigação dos depósitos de origens atípicas, o Conselho Consultivo antecipou a reunião que aconteceria neste mês de janeiro. O Conselho Consultivo é composto por um total de 12 membros, ex-presidentes e ex-presidentes do Conselho Deliberativo. A minoria compareceu para esta reunião. Apenas Leco, Aidar Ferreira Alves, Ives Gandra, Marcelo Pupo e o próprio Júlio César Casares participaram. Nesta terça-feira à tarde, o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu aqui na Alameda Jaú para dar um parecer a respeito da situação do presidente Júlio César Casares. Em nota oficial, foi dito que não há elementos suficientes que favoreçam o impeachment do presidente. Conselho Consultivo é apenas um órgão opinativo, não tem poder de fato para afastar o atual presidente. Mas a decisão desta reunião da alta patente pode sim influenciar o futuro. Já existe um processo de impeachment aberto com 57 assinaturas. Haverá então uma votação para dar continuidade ou não neste processo. O Conselho Deliberativo vai se reunir no dia 14 de janeiro. Ao todo, são 225 conselheiros. Casares só deixaria o cargo caso 179 votos fossem a favor do afastamento. Dos conselheiros presentes, apenas José Carlos Ferreira Alves apoiou a renúncia. Eu acredito que estavam convictos de que não havia uma prova material e eu, assim, estou convicto de que havia essa prova material, inclusive consubstanciada em orçamentos descumpridos, o que gerou uma verdadeira fortuna de prejuízo ao São Paulo. Enquanto os mandatários decidiam o futuro do presidente, as coisas aconteciam em Cotia pela última vez. Desde sábado em concentração, a partir de hoje o São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda. Com ou sem crise, domingo tem estreia contra o Mirassol no Campeonato Paulista. Apesar de todo o turbilhão, existe luz sim no caos. O Flamengo deu sinal verde para a ala. Volante pode chegar por empréstimo com opção de compra já nos próximos dias. Ainda não há nenhum acerto, mas as conversas estão avançadas. Tão avançadas quanto a investigação e o processo de impeachment de Júlio Casares. Tá aí. Com ou sem crise, São Paulo faz a sua estreia já contra o Mirassol no final de semana. E Cotia podia ser um pouquinho mais longe, né, Cicinho, para ficar mais blindado o elenco de toda essa crise, porque tem hora que não tem como não respingar nos jogadores, no técnico, enfim. Os ex-presidentes do São Paulo aconselharam o Casares a não renunciar. Fica, segura, tem mais um ano de mandato. Mas a outra turma, o Conselho Deliberativo, marcou já para a próxima semana, sim, uma reunião para tratar do impeachment do Casares. Cicinho, deixa o coração tricolor aí falar. Essa altura do campeonato, falta um ano na gestão do Casares. É melhor ele jogar o boné, pedir para sair ou não, já que fez lambança, né, até agora na sua gestão, que não é vitoriosa, vai até o final? Essas imagens aí são de ontem. O Júlio Casares saindo, esse é o carro dele, a torcida protestando, levou faixa, bateram ali no carro. Tá protestando, não dá para passar disso, né? Bateram ali no carro, enfim. Não, torcida não, dois caras, né? Exato. Dois caras com a faixa. Sim.
Dois que descobriram, né? Dois que descobriram. É bem pontuado. Quem descobriu, né? Dois, mas pode ter certeza que traduz a revolta de muitos, porque isso aí foi numa reunião no escritório, né? Não foi no Morumbi. Então descobriram que estava acontecendo a reunião, eles foram lá. Cicinho, o que seria menos pior para a temporada? Vai até o final ou impeachment? Olha, Lívia, é difícil falar a questão do menos pior, porque tá ruim, né? Aquela história, né? Parece que tava ruim, agora parece que piorou. Então, melhorou, assim, as notícias do São Paulo, a questão todo esse processo se iniciou ano passado, quando o Luiz Gustavo expôs toda aquela fatalidade depois de ter tomado 6 do Fluminense. O que ele trouxe? Ele trouxe a falta de credibilidade da diretoria. Então, assim, óbvio que o presidente está sendo investigado, tudo, a gente precisa esperar, mas qual que é a cabeça que o presidente tem para gerir o clube em todo esse caos? Na minha opinião, a melhor coisa era o quê? Exatamente o afastamento. Afasta e responde pelos processos, por tudo aquilo que está sendo acusado. E, acima de tudo, se houve a questão de tirar o dinheiro do clube, que devolva. Porque também não adianta nada afastar e não devolver aquilo na qual saiu do cofre do clube. Então, assim, eu fico admirado também com esses ex-presidentes falando, não renuncia. Parece, são os amigos da onça, né? Porque tá vendo o caos, falando assim, não, fica aí para você se tornar pior do que nós. Até porque o negócio ali no São Paulo está de uma maneira crítica. E o quê? Qual que é o respaldo para os atletas? Então, essa diretoria já perdeu toda a credibilidade com o torcedor, com os jogadores. E agora, o que esperar do São Paulo? O que a gente espera é o posicionamento exatamente dele. Então, entrega, passa a faixa, deixa que outro entre e assuma o São Paulo daqui e vocês respondam tudo aquilo que está sendo noticiado e tudo aquilo que está sendo colocado. Até porque o torcedor não aguenta mais, o torcedor chegou no limite. E para o Clube São Paulo, isso daí está cada dia mais se tornando uma vergonha. Vocês acham que é fácil vir aqui no programa e olhar para esses caras aqui? Tranquilo. Não é fácil. Agora não é fácil. Até porque ali o Ronaldo, ele está vivendo de título. Mas também o quê? A bronca é grande também. Só que ele está respirando. O São Paulo está pelo canudinho. O São Paulo, daqui a pouco, se desligar o aparelho, aí é exatamente por aí. Dracena, e é complicado porque você fala assim, vamos tirar o Casares. Tira o Casares, a gestão dele não funcionou, não deu certo, ele chegou com um discurso muito parecido com o do Bandeira de Melo lá no Flamengo, né? Vamos arrumar o financeiro para depois conquistar, não aconteceu. E aí você tira o Casares, mas o conselho é o mesmo. Vai entrar alguém da oposição? Quem vai assumir? Esse conselho apoiou o Casares. Tira o Casares, o conselho é o mesmo. A oposição vai assumir? O que se espera? Eu acho que a oposição deveria assumir, mas só que não vai. Porque o Casares quer colocar um cara da confiança dele. E se ele sair, o vice vai assumir, é da mesma chapa. Então não vai mudar quase nada, vai mudar os nomes e as peças. Mas só que vai continuar a mesma situação. Agora, hoje a gente não sabe mais nada, porque o vice do Casares pediu as contas, era contra. E também não quer assumir. Então, não assim, a gente não sabe quem é quem. Mas não deve estar tão ruim a situação no São Paulo, porque só 2 pessoas fazendo uma manifestação com a faixa. Quer dizer, os demais, cadê? Cadê a turma? Cadê vocês aí? Eu acho que nós estamos aqui falando coisas e estamos aqui falando inverdades. Olha aqui. Porque pelo jeito que tá, Qual que foi o horário da reunião? Não, mas eu não sei, É que São Paulino trabalha, irmão. Como assim? Só o São Paulino 3 trabalha? 3 horas da tarde, São Paulino trabalha. Só o São Paulino não trabalha? Não é igual dos outros. Você quer dizer que os outros times ninguém trabalha da torcida? Não, São Paulino trabalha. Você quer dizer que esses dois aí, então, estão fazendo o que aí? Não, me explica melhor. São Paulino trabalha. Não é igual o outro que aparece em coletiva, o outro que vai em festa no meio da semana. Eu tô querendo dizer comemorar um título que... Para as organizadas do São Paulo, tá tudo bem. Não, assim, tá trabalhando. O conselheiro também tá trabalhando. Como trabalhando nas férias, trabalham. Nós estamos em janeiro. Terça-feira, 3 horas da tarde, Espera aí, em janeiro a gente tá trabalhando, janeiro, tá? férias. Não, mas janeiro ninguém tira férias. A Renata foi de férias, bebê. Um beijo pra Renata. Mandou mensagem pra mim, falou, Ronaldo, você está demais. Tome de ar, menina. Agora deixa eu falar pra você. Que manifestação é essa de 2 pessoas? Cadê a polícia? Aí tem que ter a polícia, falar, vai. Agora fala que tá trabalhando, Cicinho. Ronaldo, muita coisa estranha aí, porque o pessoal não tá aparecendo. Tem muita coisa estranha aí, vamos falar sério, velho.
se esse fosse o mais estranho, a torcida não apareceu, o estranho está acontecendo e surgindo no noticiário, mas eu quero a tua opinião. Acabou a gestão Casares? É melhor ele jogar o boné ou ele ficar até o final, uma vez que é o presidente, o vice não quer assumir, o conselho é o mesmo e a oposição, até onde a gente sabe, não vai comandar o São Paulo. E o negócio de você falar assim, eu avisei, é um negócio chato, né? Ah, eu avisei, mas só que eu tomei pancada aqui, eu apanhei aqui. Eu fui o primeiro a apanhar aqui e teve os blogueirinhos, que eu tô louco pra falar o nome deles, velho. Louco. Calma. Se me perguntar, eu falo. Calma. Se perguntar... Tem nome? Peraí, então, vamos ver se funciona. Ronaldo Giovanelli. Se perguntar, eu falo o nome Eu do estou aqui há blogueirinho. 2 semanas e toda semana eu escuto blogueirinho. É, rapaz. Tem nome? Eu fiquei 1 mês aqui com o meu chefe falando, Ronaldo, você falou verdade, você falou mentira, você tem que falar a fonte. Eu falei, não vou falar a fonte. Tem nome? Eu não vou falar a fonte, que foi o jogador que me falou. Não posso falar o nome do jogador que me falou que estava acontecendo. Mas o blogueirinho tem nome? O blogueirinho tem nome sim, agora ele tá escondido. É porque ele tá indo para outro lugar, aí ele tá escondido. Mas se você falar o Porque ele nome, não quer talvez aparecer. ache. Porque ele colocou o Casares falando, ele colocou a diretoria falando e todo mundo me bateu aqui. Eu não esqueço não, quem apanha não esquece. Eu fiquei 1 mês apanhando aqui, até meu menino, o Luquinha, falou, pai, estão batendo em você demais. Eu falei, filho, calma, que quem me falou tá lá dentro, o cara até é jogador e tá sem receber. Não, é mentira do Ronaldo, é mentira do Ronaldo. Eu avisei isso aqui quando começou a patifaria, quando começaram a esconder coisas, quando começaram a chamar os blogueirinhos pra festa, chamar o blogueirinho pra ficar ali e fumando charuto. Eu avisei aqui. Agora é o seguinte, tem que sair. O Casares tem que sair. Acabou, pra ele acabou. O que tá acontecendo aí, Ronaldo todo mundo já viu. É batom na cueca. É melhor sair. Não tem que falar mais nada. Mas aí quem assume, Ronaldo? Então, vai entrar o vice, o certo é entrar o vice, mas é o que o Edu falou, é da mesma chapa. Aí vai ter que mudar, aí vai ter que fazer o quê? Um conselho forte para fiscalizar, coisa que não teve no Corinthians, porque senão vai Mas virar essa como bola de você vai neve. esperar um conselho forte se o conselho é o mesmo? Se eles não fiscalizaram a gestão até aqui, por que Mas seria você quer saber o que vai diferente acontecer? no último ano? Você quer saber o que vai acontecer? Quero. É só olhar pro Corinthians, Conta é aqui. Ministério Público e Polícia Federal. Aí é cana. Aí é cana, tá certo? Se continuar do jeito que tá o São Paulo aí, porque também tá igual o Corinthians, é transferban, todo final de semana tem um transferbanzinho aí. Mas é transferbanzinho, não é transferban. É transferbanzinho, tá? Inventaram até essa aqui, a Renata que inventou. O time dela teve um meio-dia, ela falou, mas teve um transferbanzinho meio-dia, mas teve. Então tem também. Agora, se não prestar atenção, é Polícia Civil que tem que entrar mesmo. Porque é dinheiro ali, dinheiro alheio. Não é porque tá ali no clube que o dinheiro não é... o dinheiro não é meu, não é seu, então vamos pegar. Não, Tem é dono, assim não. tem dono. Então vai ter Polícia Federal, vai ter Polícia Civil aí pra algemar os caras e Ministério Público. Bom, Alain, é uma negociação que está em andamento no São Paulo, mas não tem um desdobramento tão fácil assim, não é? Teve um avanço, se eu não me engano. São Paulo e Alain já têm um acordo. Tá, São Paulo e o Alain têm um acordo. Tem um acordo, ponto. Ah. Existe um acordo entre o jogador e o São Paulo. Vem jogar aqui e tal. O jogador quer muito atuar no São Paulo. Só que esse acordo com o staff do Alain, beleza, tá tudo certo. A questão é, o Flamengo ainda não deu, e assim, respeitando a apuração de todo mundo, mas a nossa apuração o Flamengo ainda não deu esse sinal verde. Porque o Flamengo quer envolver o jogador, estavam atrás do Marcos Antônio até a semana passada, e o São Paulo não vai vender o Marcos Antônio, não vai se desfazer do Marcos Antônio. Então o Marcos Antônio fica para essa temporada no São Paulo. A tendência é essa. Tá. Pode mudar alguma coisa? Pode. O futebol é muito louco, muito dinâmico. Sim. Mas assim, hoje o que a gente tem de informação, até de dentro do CT, é que o Marcos Antônio fica e ele é jogador de São Paulo, vai ser jogador de São Paulo em definitivo ainda nessa temporada de 26. Mas assim, é legal a gente falar sobre isso, porque que jogador que o São Paulo vai envolver numa negociação com o Flamengo? Então, ainda, a gente ouviu ontem, acho que você ouviu, né, a apuração da fonte falando, né? Ah, tá, sim. Você ouviu a fonte falando. Isso. Tem que combinar ainda, abrir muito esse caminho com o Flamengo. Sim. Não está tão aberto assim para um fechamento. Então, o São Paulo, mesmo diante de todas essas notícias ruins que estão no noticiário aí fora de campo, o São Paulo está tentando trabalhar esses reforços. Mesmo, assim, sem dinheiro de uma certa maneira, né? Porque seria um reforço que o São Paulo não teria que gastar para contratar. Não, o São Paulo não tem dinheiro para contratar. O São Paulo hoje não tem dinheiro para transfer. Hoje, você tem um jogador no mercado.
O São Paulo vai contratar jogador livre, o São Paulo vai contratar jogador por empréstimo com opção de compra, ou então empréstimo com outro clube compondo salário. É assim que o São Paulo está no mercado. Ah, mas contratou o Lucas Ramon. Tá um entrave hoje com o Mirassol, porque o São Paulo não tem 100 mil dólares. Pra, tipo, antecipar a chegada dele. Pra antecipar a chegada do cara. Entendi. Não tem 500 mil reais, R$500 mil ali para pagar, fazer um acordo com o jogador. Não tem. São Paulo não tem esse dinheiro. São Paulo vive uma crise financeira brabíssima. Não tem dinheiro para absolutamente nada. Tanto que essa troca que o São Paulo fez com o River Plate, pela permanência do Galopo no River... Foi o Galopo, pelo Enzo Dias, mais o Tapia, e aí você vai pagando a perder de vista aí. Né? Aí que complica, né? São Paulo não tem dinheiro para contratar, vai ter. O Danielzinho foi outro caso que contratou junto ao Mirassol de graça. De graça, veio de graça. Assim, nunca é de graça. Sim, né? Você paga luvas e combina salário, num tempo de contrato. O Marcos Antônio mesmo, ele tinha que ter sido pago agora. Agora em janeiro. Agora, no fim do empréstimo. Só que assim, o São Paulo conseguiu um reempréstimo junto à Lazio para poder pagar depois de 2026. Nossa. Então, assim, o São Paulo está numa grave crise financeira, essas denúncias são graves e a gente precisa estar acompanhando de perto. E o torcedor do São Paulo está com razão. Está acontecendo. Mesmo, né? Assim, o torcedor de São Paulo teme um ano difícil. Vai ser um ano difícil, tá? Mas o torcedor de São Paulo teme aquele fantasminha da Série B. Sim, e tá certo. É o combo completo. Tem que temer. O Chay está perguntando aqui, o Jonas Ataíde, nós vamos falar sobre o Cruzeiro, tá? Vamos falar aqui sobre o Cruzeiro, o Teus perguntando, Fabiano Batista fala do Flamengo, o Giovanni até corroborando o que você falou, né? Ele comentou assim, só falta cair para completar o cenário maravilhoso do São Paulo. É o que o São Paulo teme, né? E tem um lateral esquerdo que ele vai ficar no São Paulo, que ele estava na Copinha, que era o Nicolas, lateral esquerdo, promissor. Ele foi retirado do grupo da Copinha e será incorporado ao time profissional de São Paulo para a disputa do Paulistão. O Crespo gosta muito dele e ele está sendo observado por alguns clubes europeus. Então o São Paulo tem um reforço caseiro. Mais um lateral esquerdo que eu apurei ontem. Então um jogador que será incorporado ao time profissional e que é muito bem avaliado. Eu acho que assim, quando o São Paulo tem um Wendel, que é um bom jogador e ainda não se adaptou, o Enzo Dias, que é um cara que às vezes joga... Não é aquela qualidade tremenda, mas entrega. Eu acho que ele é uma das poucas gratas surpresas de 2025, o Enzo Dias. É um jogador que, assim, às vezes ele faz uns pênaltis bobos, faz. Às vezes ele faz umas presepadas, sim, ele faz. Mas ele é um jogador que se doa muito ao time e fisicamente é um cara que está sempre muito bem, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito do Enzo Dias. Muita gente fala na rede social, mas é um bagre. Bagre com grife. Não, eu não acho. Eu acho ele um baita de um jogador, mas não é um craque. Vamos pensar os laterais esquerdos que o São Paulo já teve, aí Serginho, Ilcinho, esses caras tops. O Enzo Dias não é um cara top como esses que eu acabei de falar. Sim. Mas é um jogador voluntarioso. Para mim, o cara top, diferente, é o Wendel. Mas o Wendel precisa mostrar para o torcedor de São Paulo que ele chega para dominar a lateral esquerda. E esse moleque aí que você falou, que é muito bom, Nicolas, mas é moleque, ele chega para ser o terceiro ali, já que o Patrick Lanza foi pro Juventude. E tem um jogador do São Paulo que ele poderia sair, mas não vai mais, que é o Pablo Maia. Que até foi uma informação que você tinha ontem que eu esqueci de perguntar para você. Encerraram as negociações com o Botafogo. Não vai mais Botafogo. Não sai mais. Nem ele, nem o Ferrarese. O Botafogo encerrou conversas com o São Paulo em relação a Ferrarese e Pablo Maia. Então, a notícia é essa. Estão encerradas as negociações para a contratação de Ferrarese e também do Pablo Maia. O Pablo Maia recebeu uma proposta do Botafogo. O Pablo Maia, obviamente, abriu para uma negociação. Dependia de outros fatores com o São Paulo, tipo troca com o Vitinho, troca com outros jogadores do Botafogo. Mas a proposta em si que o Botafogo mandou para o Pablo Maia não foi uma proposta que empolgou o Pablo Maia a fazer esse movimento de troca. Então, assim, as conversas acabaram ficando muito frias. O Botafogo pegou um transfer ban também, teve todo esse rolo aí no meio do caminho. Mas hoje me garantem lá dos lados do Botafogo que as conversas com esses dois jogadores que o Botafogo queria do São Paulo
estão encerradas. Então, já que estamos falando de Botafogo, daqui a pouco... É isso, torcedor do São Paulo, as informações do Tricolor, a preparação para a estreia do Campeonato Paulista. De ontem para cá, o que ganhou mais força aí no noticiário foi essa questão envolvendo o Casares, a gestão bem conturbada, né? O torcedor fica triste com esse tipo de notícia. O São Paulo ali, as notícias mais em páginas policiais, essa notícia mesmo que saiu recente aí sobre o Casares, é até um processo de impeachment, né? Pode até, o Casares pode até ser empichado, já que ele não vai renunciar. Acredito que seria o melhor caminho, né? O Casares renunciar, sair do São Paulo, porque essa gestão aí dele é péssima, né? Muito ruim, bem contestada mesmo, e a cada dia aí vem saindo mais notícias péssimas, né? Escândalos, e o São Paulo, o torcedor é quem sofre com isso, e isso pode acabar respingando também ali no elenco, nos jogadores, que logo mais vai começar aí a temporada. Mas torcer para que isso se resolva. Não é uma situação simples, né, de ser resolvida. Caso de polícia, a polícia está investigando, e esses culpados aí têm que ser punidos. Sair também, né, do São Paulo, tem que ser punidos. Vamos aguardar as próximas notícias. Em relação aí ao mercado da bola, o André Hernan trouxe aí a informação em relação ao Alan do Flamengo. É o nome que o São Paulo está tentando a contratação. Esse cenário atual do São Paulo é até difícil, né? Algum jogador se animar para jogar no São Paulo, né? Para vir para o São Paulo, porque é só acompanhar ali as notícias e ver o que está acontecendo, né? Um clima tenso, notícias péssimas, negativas. Mas é torcer para que o São Paulo, quem sabe, acerte aí a contratação do Alan, que é um bom jogador e chegaria aí para ser titular nesse time do São Paulo. Surgiu, né, muitas especulações, o Scarpa, outros nomes também. São Paulo um pouco tímido no mercado da bola. A realidade do São Paulo financeira não é das melhores, então por isso o time não vai contratar muitos reforços, mas é aguardar. A verdade é que o clima aí está tenso no São Paulo, notícias não muito boas, e os culpados aí têm que serem punidos, tem que investigar mesmo, a polícia tem que investigar, e vamos ver o que vai acontecer. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like vai estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.